E aí, pessoal do canal, mais uma vez bem-vindos aqui. Olha, e hoje eu tô com a camisa da Seleção Brasileira de 1982, uma seleção que não ganhou Copa, mas até hoje é muito lembrada e autografada aqui, ó, por um dos grandes jogadores dessa seleção, o capitão e zagueiro Oscar. Olha, pessoal, esse vídeo é para encerrar aquela trilogia do Neymar em Copas do Mundo, né? Então hoje vamos falar da Copa de 2022, começando um pouco do pré-Copa, passando pela Copa, depois do pós-Copa. Vamos escolher qual foi a melhor Copa do Neymar. Vamos ver se eu concordo com os dados que eu tenho aqui, que vão apresentar aqui para vocês, né? Que os dados vão mostrar qual foi a melhor Copa ou não. Então vamos ver se eu concordo com eles. E ao final eu vou responder aquela pergunta. Na minha opinião, se o Neymar é essencial para o Brasil vencer a Copa do Mundo ou não. Veja bem, estou usando a palavra essencial. Então, vamos começar aqui falando do pré-Copa de 2022 do Neymar. Bom, pessoal, foi o pior pré-Copa da carreira do Neymar, né? Além de muitas polêmicas, como vocês estão vendo aqui em cima, e aí vão polêmicas desde vida pessoal, que eu não falo, isso é problema de cada um. Aqui eu falo só de futebol, né? Mas as polêmicas passaram também por coisas dentro do clube dele, dentro de campo, desde agressão a torcedor em saída de jogo, até questões ligadas à sonegação de imposto. Vamos focar aqui como é que foram as atuações do Neymar, como o Neymar esteve antes da Copa. Pela primeira vez em anos, o Neymar não esteve entre os 10 melhores do mundo em 2019. Nenhuma das três principais listas, né, que ele considera as principais listas, a da World Soccer, da France Football e da FIFA, colocaram ele entre os 10 maiores jogadores do planeta em 2019. Em 2020, ele melhorou, teve uma temporada melhor. Mesmo assim, você vê que entre os 10 melhores, a FIFA colocou ele, ou elegeu, a seleção da FIFA colocou ele como nono colocado, mesma posição que a World Soccer Magazine. A France Football não teve eleição aquele ano por conta da Covid. E a eleição da UEFA como melhor jogador europeu, ele ficou em quinto lugar, né? E esteve também dentro da seleção UEFA, o UEFA 11, né? Que são aqueles 11, aquele time que é feito com os 11 jogadores por posição, né? Então ele esteve ali também. Então esse 2020, poxa, ele levantou um pouco assim a moral. Porém, quando chegou 2021, apesar da FIFA ter colocado ele na lista dos 10 melhores, na 10ª posição, a France Football e a World Soccer não relacionaram o Neymar nessa lista dos 10 melhores do ano. Vamos analisar agora as temporadas do Neymar antes da Copa do Mundo, começando pela temporada 2018-2019. Vamos ver os números dele. 18 e 19 foram 28 jogos com 23 gols e 13 assistências. Parecem números incríveis, certo? A razão aqui de gols mais assistências pelo número de jogos é excelente. Porém, uma coisa a de se notar, foram só 28 jogos que o Neymar jogou na temporada. Vamos falar disso depois, né? Já falamos das polêmicas, agora depois de falar, de repente, o que motivou essa pouca participação nessa temporada. Mas vamos ver a temporada seguinte, 19 e 20? Nós temos aqui, ó, 27 jogos, 19 gols e 13 assistências. Novamente, uma razão muito boa de gols mais assistências por número de jogos e, mais uma vez, somente 27 jogos na temporada. Seguinte temporada, 2021. Temos aqui 31 jogos, mais jogos do que as temporadas anteriores. 17 gols, 12 assistências, ou seja, participação aqui em 29 gols diretamente, de 31 jogos, ainda número muito bom. E a temporada 21-22, que terminava no ano da Copa, lembrando que a Copa começou em dezembro, não no meio do ano dessa vez. Então vamos lá. E nessa temporada, 28 jogos, 13 gols e 8 assistências. Ou seja, 21 participações direto em gol em 28 jogos, um número bom,
Mas vemos aqui já que essa curva está em descendência e seguimos a ver um número de jogos limitados. E se baixamos aqui, vamos começar a ver por esses vermelhinhos a causa, né, de tão poucos jogos, né, por temporada. Como a Copa foi em dezembro, tivemos também a primeira parte da temporada 22-23, né? E a temporada 22-23 do Neymar, foram 29 jogos, sendo 18 gols e 17 assistências, cara, incrível, né? Muito bom. E a maioria desses números aqui, desses gols e assistências, foram anteriores à Copa do Mundo, o que faz com que, ou fez, né, com que algumas pessoas pensarem, ok, o Neymar pode chegar bem na Copa. Vamos lá, vamos ver como é que foi agora a participação do Neymar na Copa. Mas antes de ir para lá, deixa eu mudar aqui para falar o porquê que o Neymar jogou tão poucos jogos antes da Copa de 2022. Aqui está a relação de lesões que o Neymar teve nesse período. E nessa página aqui podemos ver quantos dias o Neymar ficou fora por conta de lesão. Na temporada 18 e 19 foram 187 dias. A 19 e 20 foram 80 dias. E 2020 foi que ele voltou à lista, né, dos 10 melhores jogadores do mundo na World Soccer e na FIFA. A 20 e 21 foram 100 dias fora por causa de lesão. A 21 e 22, 115 dias. E depois veio a 22 e 23, 141 dias, sendo que muitos desses depois da Copa do Mundo. Ou seja, apesar do Neymar ter números muito bons de gols e assistências comparado ao número de jogos, as lesões já o visitavam bastante. E isso também ligado às polêmicas, ao estilo de vida mais festivo, levou a muitas críticas para o Neymar, né? Vamos ver agora como é que ele foi na Copa em si? Vamos nessa, para o próximo. Primeira partida, vemos que os números não foram bons do Neymar. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Em 4 chutes a gol, só um foi no objetivo, foi na baliza, né? Deu 3 passes chaves, teve um aproveitamento de um pouco mais de 80% de passes, mas veja que foram 5 toques sem sucesso, um successful touch na bola, não deu ou não completou nenhum drible, foi desarmado em 5 oportunidades e sofreu 9 faltas. O rating dele, por esse site aqui de Scout, foi 6,64 e foi o 10º melhor rating do Brasil nessa partida. Agora ele apanhou muito, realmente ele não fez uma grande partida do Neymar, eu assisti o jogo, não fez, mas depois demais. Vamos ver quanto ele apanhou, cara? Voltando aqui, cara, eu tenho sempre que mencionar, eu vou colocar aqui na descrição os links que eu apresento para vocês aqui do site do YouTube, porque sempre tem uns abnegados que pegam umas coisas incríveis e fazem edições incríveis. E esses caras aqui são do canal The Dreamers, e eles fizeram aqui uma edição de todas as faltas que o Neymar levou na primeira partida da Copa do Mundo contra a Sérvia. E você vai ver que cara, é toda hora, ele apanha demais. Os caras chegam realmente muito duro, muito forte nele. Aqui esse aí até puxou a camisa dele, ó, arrancou a camisa dele para fora. Ele não fez uma grande partida, né? Não conseguiu completar dribles, mas veja que também é difícil, né? Quando ele vai completar o drible, é só no corpo, só jogada. E eu acho até que os juízes são muito coniventes com isso que acontece com ele. Olha, é muita conivência, né? Às vezes não dá cartão quando tinha que dar, às vezes dá cartão amarelo quando era para ser vermelho. Bom, vamos lá, vamos para o jogo seguinte do Neymar na Copa do Mundo. Só nesse vídeo são 2 minutos e 41 de faltas que ele levou na Copa do Mundo. Incrível, né? E aí, pessoal, depois de tanto apanhar naquela partida contra a Sérvia, o Neymar acabou se contundindo, torceu o tornozelo numa daquelas entradas desleais. Então, não pôde ajudar o Brasil nas 2 partidas seguintes da primeira fase da Copa do Mundo e voltou só nas oitavas de finais contra a Coreia do Sul. E teve uma boa participação. Veja que nessa partida o Neymar fez um gol de pênalti, sofrido pelo Richarlison, deu 3 chutes, 1 no target, que foi o gol, não deu assistência, 2 que passes, 85,7% de passes acertados, completou 2 dribles, sofreu só 3 faltas. E foi interessante ver que nesse jogo o Neymar
começou a soltar mais a bola, não chamar tanto aquelas faltas, jogando mais coletivo, de forma mais 1-2. Acho que até evitando receber outras entradas daquela para ficar fora de outros jogos. O rating dele ficou 7,5 e foi o quinto melhor jogador do time na partida. No jogo seguinte, já nas quartas de finais contra a Croácia, bom, todo mundo já sabe a história, o Brasil perdeu na disputa de pênalti, mas foi a melhor atuação do Neymar na Copa do Mundo. Ele fez um gol, foram 5 chutes, os 5 chutes foram na direção certa, na direção do gol. Não deu assistência, o gol foi dele, o único gol do Brasil na partida. Deu um passe-chave, 78% de aproveitamento de passe. Somente um toque na bola que ele errou, um domínio, alguma coisa assim. Ele completou 4 dribles, sofreu 4 faltas e foi desarmado em 4 oportunidades. O rating dele da partida foi 8,2 e, de acordo com esse site de scout, ele teve o melhor rating e teria sido o melhor jogador da partida. E aí na Copa do Mundo toda, vamos ver o geral do Neymar na Copa, né? E vemos que o Neymar teve uma média de 0,7 gols por jogo. Mas agora vamos parar aqui, que a gente precisa ver o golaço do Neymar contra a Croácia. Vamos ver os 2 gols dele, tá? Vamos ver o gol de pênalti e vamos ver o golaço contra a Croácia. Bom, primeiro aí, o gol de pênalti contra a Coreia do Sul. Vamos lá. Vai lá, Neymar. Opa! Calma, categoria, ó, paradinha. E só deslocou o goleiro. É isso aí, careta. E agora, o golaço contra a Croácia. Recebeu ali na frente, limpou o goleiro, ó. Tem gente que vai falar que isso não é golaço, mas eu acho interessante. O goleiro saiu fechando, ele com calma driblou, estou ali quase saindo do ângulo, se passasse um pouquinho, perdeu o ângulo do chute. Belo gol do Neymar, hein? Bom, depois de vermos o golaço do Neymar, vamos observar aqui, de novo, né? Como eu já tinha visto que ele fez 0,7 gols por jogo na Copa do Mundo, o que é uma média de Neymar, né? Foram 4 chutes por jogo em média, com 2,3 em média com direção. E como pontos negativos, eu diria só aqui que ele, em média, ele perdeu 4, foi desarmado 4 vezes por jogo, né? Completou 2 dribles por jogo e sofreu 5,3 faltas por jogo também. O rating dele por esse site de scout ficou em 7,45, que colocou ele como 14º melhor jogador do torneio, né? Ele foi, por esse site, considerado o melhor jogador do jogo em uma partida, nessa contra a Croácia, e pela FIFA, ele foi considerado o melhor jogador do jogo na partida das oitavas de final contra a Coreia do Sul. Ou seja, as 2 últimas partidas do Neymar em Copa do Mundo foram muito boas. Ele jogou muito bem, como podemos ver aqui, né? E vemos também que nessa Copa de 2022, no expected goal por 90 minutos de 0,98, ele fez 2 gols. Ou seja, um aqui positivo de 1,02. É a hora agora de responder a primeira pergunta. Qual foi, então, a melhor Copa do Neymar? A melhor versão do Neymar em Copas do Mundo? Vamos ver aqui, comparando os números e depois a minha opinião. Vamos lá. Diretamente pelo rating do site, né, desse site de scout, o rating do Neymar na Copa de 2014, 8,30, foi o maior rating. Então esse site indicaria o Neymar como a Copa de 2014 como a melhor Copa do Neymar, sendo que ele deu 8,25 na segunda Copa do Neymar e 7,45 na terceira Copa de 2022, que teria sido a Copa de pior desempenho do Neymar. Mas eu não concordo que a Copa de 2018 do Neymar foi melhor que a de 2022. Pela questão do foco, eu falei, pela questão de jogar mais para o time. Talvez a questão dele não ter driblado tanto tenha dado essa impressão, mas eu gostei muito mais da postura e da atuação do Neymar na Copa de 2022 do que na Copa de 2018. Mas aqui vemos que o vencedor foi o Neymar da Copa de 2014. E eu concordo com isso? Vamos lá ver se eu concordo. E eu concordo com isso também. Eu acho que o Neymar de 2014, os números são claros, né? Os números eles estão de acordo com a exibição do Neymar. E a segunda pergunta, o Neymar
ele é fundamental, essencial para o Brasil ganhar a Copa de 2026? O que eu acho disso? Ó, eu vou responder para você, mas antes eu vou mostrar para fazer uma melhor análise dessa resposta, como é que tem sido o Neymar pós-Copa de 2022. Bom, como eu havia falado para vocês, os números da temporada 22-23 do Neymar, como vocês veem na tela, eles até parecem muito bons, porém, eles foram anteriores à Copa realizada no final do ano de 2022, certo? Pós-Copa, se nós descermos aqui, ano de 2023, já vemos aqui muitos jogos fora por lesão. Fomos para a temporada seguinte, 23-24. Já vemos aqui que o Neymar jogou somente 5 partidas em 23-24. E agora, em 24 e 25, o Neymar só jogou 11 partidas. Aqui, pós a Copa, tivemos a 23, 24, 371 dias fora. Por isso, só 5 jogos. E 24 e 25, 199 dias fora. E agora, vamos lá. Vou responder a pergunta. De forma direta, não. Eu não acho que o Neymar hoje é essencial para o Brasil vencer a Copa do Mundo. Eu acho que se ele quiser, se ele conseguir viver afastado das lesões, se ele focar no futebol, na carreira dele, ele pode ser um jogador muito importante. Mas hoje, ele não é o principal jogador do Brasil. Não é. Muitos jornalistas insistem nisso, que precisamos dele porque ele é o principal jogador do Brasil, ele é o melhor jogador do Brasil. Mas hoje ele não é. É um fato. Ele não é até porque ele não consegue jogar. Ele não joga. Então, se nós hoje pensarmos que ele é essencial para o Brasil ganhar a Copa, as coisas estão muito complicadas. Mas também ele não é essencial só por isso, só por causa do Neymar, mas também porque surgiram outros jogadores nesse período, né? E aí eu acho, cara, sinceramente eu acho que, quando se fala que o Neymar é essencial para o Brasil ganhar a Copa, eu acho uma injustiça com esses dois caras aqui do meu lado, certo? Esse aqui é o atual melhor do mundo segundo a FIFA. E nas outras duas listas que eu considero importantes, a da France Football e da World Soccer, ele ficou como o segundo melhor jogador do mundo na temporada passada. Ou seja, é injusto a gente colocar um atleta que não está performando, que não está jogando, por mais talentoso que ele seja, né, como o principal jogador ou alguém essencial, quando nós temos o atual ainda melhor do mundo, que é o Vini Júnior, ao menos pela FIFA, e temos esse outro aqui, que é o Rafinha, que faz uma temporada espetacular. E certamente, cara, ele vai estar lá entre os 5 melhores do mundo essa temporada. Tem que estar, pela temporada que ele está fazendo. Aliás, ele pode disputar o título de melhor do mundo. Não ganhou a Champions, mas, cara, a temporada dele é espetacular. Gols, assistências. Então, pessoal, eu torço pro Neymar focar, se recuperar fisicamente, botar a cabeça, sabe, só no futebol e que possa ir para a Copa para ajudar e colaborar, porque eu acho que ele pode ser muito útil. E se ele chegar muito bem, muito focado, ele pode até ser de novo o melhor jogador do Brasil e ser o melhor jogador da Copa. Talento para isso ele tem. Mas hoje não acho essencial, porque temos outros jogadores, como esses dois, que podem ser também destaques na Copa do Mundo e ajudar a levar o Brasil, como fazem nos seus clubes, que são grandes, a serem campeões nos seus clubes. Então pode levar o Brasil a ser campeão também, ajudar muito nesse processo. Ok, pessoal? Então, a minha opinião. Se você concorda aí ou não concorda, não tem problema, bota o comentário aqui embaixo, ok? Deixa o seu joinha, o like, compartilha com os amigos, vamos lá ajudar o canal. Vai ter muito mais para vocês. Abraço, pessoal. E agora, encerrado aí a trilogia Neymar em Copa do Mundo. Vamos ver se vai ter um 4º capítulo e que seja muito feliz para os brasileiros e para o Neymar. Valeu? Até mais.